Capítulo 1385 Chamas de Fênix de ira extrema. No reino dos deuses, quem não estaria ciente do nome Yun-Che? Durante a convenção do profundo Deus, a aparição de Yun-Che havia sido queimada nas memórias de toda a região divina leste via projeção do paraíso eterno. Ele era a pessoa número 1 entre a geração jovem da região divina leste. Sua mestra veio de um reino estelar médio e como resultado, ele se tornou um herói nos corações de todos os profundos praticantes nos reinos estelares médios e inferiores. Não era simplesmente uma questão de ele ter alcançado o primeiro lugar na Batalha da Outorga dos Deuses na Convenção do Profundo Deus também. Não havia uma única pessoa na região divina leste que não soubesse que o Imperador Divino do Paraíso Eterno e o Imperador Divino do Paraíso de Brahma disputaram para tomá-lo como discípulo direto. Eles também sabiam que a deusa monarca Brahma havia desejado se rebaixar a casar-se com ele, e até o próprio governante supremo do próprio caos primal, o monarca dragão, havia anunciado na frente de todos que desejava tomá-lo como filho adotivo. Como alguém nascido no reino do Sol estelar, um reino estelar inferior, como poderia Linkengrow não saber quem era Yun-Che? Entretanto, Yun-Che era uma exaltada estrela brilhante que até os reinos reais disputaram para ter, então ela naturalmente podia apenas admirá-lo de longe. Ela nenhuma vez sequer se atreverá a esperar que pudesse encontrá-lo. Mas hoje, neste planeta nos reinos inferiores, ela havia de fato visto alguém que se parecia incomparavelmente similar a ele. Seu proferir daquele nome espantou Feng Shui e o resto. Yun Vuxin perguntou espantada: Papai, ela te conhece? Hehehehe. Após ela ter soltado essa exclamação sem querer, Linkengrow começou a rir ao invés. Que divertido! É simplesmente divertido demais. Em pensar que haveria de fato alguém tão parecido neste mundo. Yun-Che não tinha nenhuma profunda força, mas com Solinger ao seu lado, seu corpo e saúde haviam sido bem cuidados e sua aparência externa, quase perfeitamente restaurada. Se qualquer um do reino dos deuses o visse agora, o nome Yun-Che imediatamente voaria de seus lábios em surpresa e espanto. Mas isso duraria apenas pelo primeiríssimo instante, e muito rapidamente perceberiam que era alguém que se pareceria demais com ele e essa pessoa definitivamente não poderia ser o Yun-Che que todos conheciam. Isso porque este mencionado era o Filho Divino número 1 no Reino dos Deuses, alguém com quem todos do Reino dos Deuses haviam se maravilhado. Entretanto, o homem na frente deles era um fracote que vivia nos reinos inferiores, que nem mesmo tinha um fiapo sequer de profunda aura. Além do mais, aos olhos do reino dos deuses, Yun-Che havia há muito morrido na calamidade do infante maligno que afligira o reino do deus estelar. Ah, que pena, suspirou Linkengrow de modo lânguido. Se coroado com um rosto que todas as mulheres do reino dos deuses adoram, ainda assim ser um pedaço de lixo tão completo ao mesmo tempo. A existência de alguém como você é praticamente um insulto ao Filho Divino Yun. Acredito que seja melhor você desaparecer ao invés disso. Sua voz era suave e coquete, e soava lamuriante e queixosa. Mas no momento que sua voz caiu, ela de repente atacou enquanto um raio de fogo abruptamente explodia de seu dedo levantado. Mesmo a profunda força de Feng Shui já tendo entrado no caminho divino, sua experiência em combate prático era em muito deficiente em comparação a Yun-Che. Como resultado, o pensamento de que essa garota que não tinha nenhum contato anterior ou inimizade com eles, uma garota que estavam encontrando pela primeiríssima vez, de fato os atacaria enquanto falava nunca cruzara sua mente. Em seu grande choque, a profunda energia de Feng Shui instantaneamente irrompeu enquanto rapidamente formava uma barreira protetora.
Enquanto uma explosão abafada soava através do ar, a região marinha abaixo deles imediatamente virou de ponta cabeça enquanto o poder de Linkengrow era firmemente afastado. Entretanto, atrás dela, Feng Xian'er, Yunvuxin e Yunti eram simplesmente próximos demais dela, próximos demais do local onde os poderes das duas pessoas colidiram. Feng Shuier havia bloqueado o poder de Linkengrow, mas não foi capaz de suprimir completamente a onda de choque que se espalhou pelo ar. Pelos primeiros anos de sua vida, Yunvuxin havia crescido em reclusão junto com Shui Weishan. Após ter encontrado seu pai, todos em sua volta se amontoaram uns sobre os outros para mimá-la até os altos céus, então ela nunca encontrara uma situação dessa antes. Ela soltou uma exclamação espantada, mas seu primeiro instinto não foi se proteger. Ao invés disso, em um ato subconsciente, ela usou todo o seu poder para proteger seu pai. Feng Xian'er se movera em uma velocidade ainda maior e usou todo o seu poder para proteger Yunti. As ondas de choque espaciais geradas pela colisão de profunda energia não podiam sequer serem consideradas uma réplica. Feng Xian'er e Yunvuxin, que tinham os poderes de um trono e de um governante de nível baixo respectivamente, não se feriram de modo nenhum. Entretanto, para Yunti que nem mesmo tinha a força para prender um frango, essa era uma calamidade que ele não podia suportar de nenhum modo. O corpo de Yunti parecia com uma folha de vidro que recém recebera um golpe pesado. Em um instante, incontáveis rachaduras apareceram em seu corpo e ele desmaiou imediatamente antes que pudesse sequer soltar um pio de miséria, não se sabia se ele estava morto ou vivo. Se não pelos poderes de Feng Xian'er e Yunvuxin protegendo seu corpo, ele já teria sido rasgado em incontáveis fragmentos. Papai! Manchas de sangue vermelho rapidamente se espalharam através de todo o corpo de Yunti e preencheram os olhos de Yunvuxin. Ela soltou um berro horripilante enquanto pressionava sua mão contra o corpo dele, freneticamente tentando estancar o sangue fluindo enlouquecidamente de seu corpo enquanto também tentando selar todas as fendas em seu corpo. Ela sentiu o mundo girar. Era como se ela estivesse presa em um pesadelo, como se todo seu mundo estivesse desmoronando. Feng Shuier se virou, seu semblante de fênix instantaneamente tornando-se um branco fantasmagórico. As chamas em seu corpo arderam enquanto ela berrava em uma voz que tremia levemente: se aprecie e fuja, seja rápida e leve-o para Lingir. Se aprecie e vá. Todo seu corpo havia se rasgado e seus ferimentos não eram apenas superficiais, até seus órgãos internos foram afetados. Para uma pessoa comum, isso era basicamente uma sentença de morte. Tudo acontecera rápido demais e repentinamente demais. Os dois deles, pai e filha, estavam alegremente apreciando seu tempo juntos e tudo tinha sido perfeito. Ainda assim um pavoroso pesadelo, um pesadelo que acontecera sem razão nenhuma, descera sobre suas cabeças sem qualquer aviso. Oh! As sobrancelhas de Linkengrow se contraíram, era como se ela estivesse muito surpresa por Feng Shuier ter sido capaz de bloquear seu poder. A mão de Yunvuxin estava tingida com o sangue que fluía do corpo de Yunti e a vida de Yunti lhe escapava em um passo assustador. A reação de Feng Xian'er não foi muito mais forte que a de Yunvuxin e ela sentiu como se houvesse sido lançada em um abismo. Devido ao seu grande alarme e susto, ela mal podia circular qualquer profunda energia. Seus olhos trêmulos fizeram contato com o rosto pálido e anêmico de Yunti. Nesse instante, as palavras que o espírito da Fênix lhe dissera naquele dia de repente soaram no mar de sua alma. Era como se uma chama de esperança houvesse sido acesa nas trevas que tudo abrangiam. Todo seu corpo tremeu, e mesmo enquanto entrava em pânico, ela pegou uma pena de cauda escarlate tão rapidamente quanto podia sobrescrito uma
No momento que a pena de cauda apareceu, Feng Shuier sentiu sua alma reagir fortemente a ela. Sua cabeça chicoteou para trás como relâmpago e ela encarou essa pena de cauda. Uma pena de cauda vermelho escarlate que se assemelhava a um amontoado de aura de espírito divino inacreditavelmente densa. Isso é? Perguntou ela sem querer. Entretanto, Feng Xian'er não mais tinha o tempo para explicar. As chamas acima da cauda se acenderão, a luz fogosa que foi liberada por essas chamas engoliu a ela, e um Che e um Vuxin, e no instante seguinte, todos os três desapareceram no ar. Tudo o que restara fora uma pena de cauda que queimava rapidamente e se espalhava dentro das chamas. MNNN. Uma fuga dimensional. Os olhos de Linkingrow se cerraram, mas ela não podia se dar ao trabalho de persegui-los. Seus olhos sondavam Feng Shuier continuamente enquanto as chamas da inveja em seu coração ardiam cada vez mais. Mesmo ela não sabendo o que havia acontecido, e mesmo ela não sabendo o que a pena de cauda nas mãos de Feng Xian'er fizera, Feng Shuier de certo modo sentiu-se aliviada agora que eles haviam partido. A seguir, as chamas ardendo em seu corpo rapidamente dispararam em paralelo com a fúria em seu coração. Você e eu, não nos conhecemos e não temos nenhuma inimizade. Então por que teve que lançar um golpe tão vicioso? Se Feng Shuier tivesse ido ao reino dos deuses como Yun-Che, ela não teria feito essa pergunta. As pessoas no reino dos deuses alguma vez precisaram de uma razão para matar as pessoas de reinos inferiores. Não precisavam. Não precisavam de uma sequer. Era igual a uma pessoa normal decidindo se pisaria em algumas formigas na estrada até a morte ou não. Essa pessoa não precisava de uma razão, precisavam apenas estar no clima. Ou talvez tivessem meramente pisado por acidente. Yun-Che não sabia como era nas outras regiões divinas, mas na região divina leste, havia uma proibição imposta pelo reino divino do paraíso eterno. Essa proibição declarava que pessoas do reino dos deuses não tinham permissão de matar pessoas dos reinos inferiores sem boa razão. Mas Yun-Che estava profundamente ciente de que essa proibição não significava nada, e não era por esses reinos estelares não reverenciarem o reino divino do paraíso eterno. Ao invés disso, era porque os exequiators do paraíso eterno não podiam nem mesmo regular as leis dentro da região divina leste, então onde eles encontrariam o tempo para se incomodarem com os reinos inferiores? Além do mais, os reinos inferiores que sofriam a opressão e massacre não podiam reclamar com o reino divino do paraíso eterno. Eles nem mesmo sabiam da existência do reino divino do paraíso eterno em primeiro lugar. Além do mais, Linkingrow tinha uma razão para seu ataque repentino. Sua razão sendo que Yun-Che simplesmente se assemelhava demais com Yun-Che. Yun-Che não era só o filho divino número 1 da geração atual na região divina leste, ele também era o herói e o orgulho de todos os profundos praticantes dos reinos estelares médios e inferiores. Então, Linkingrow naturalmente estava preenchida de adoração para com ele. Entretanto, era uma pena que mesmo ela estando entre os melhores de sua própria geração no reino do Sol estelar, em comparação a Yun-Che, ela nem mesmo tinha as qualificações de lamber seus pés. Até seu mestre não tinha as qualificações para o fazer, muito menos ela. Ainda assim, um aleijado dos reinos inferiores de fato se parecia exatamente com ele. Como o que ela dissera anteriormente, era praticamente um insulto ao Filho Divino então ela meramente se esticou para se livrar desse insulto. Se Yun-Che soubesse da razão para sua repentina tentativa de tomar sua vida, ele não saberia como se sentir. Hehehe. Linkingrow soltou um badalar de risada coquete. Na verdade, ela riu tanto que até suas nádegas e seios tremerão. Irmãzinha, você ainda não chegou ao nível onde pode ter uma opinião quanto a quem eu escolho matar.
Falando nisso, todos eles fugiram. Então por que você não? Será que deseja cruzar espadas comigo? Feng Shui apertou suas mãos fortemente enquanto as chamas em seus belos olhos gradualmente se aprofundavam. Ela não sabia quem era a mulher na sua frente, de onde ela viera, o porquê viera até este lugar, mas seu ataque recente instantaneamente mergulhara Yunti no abismo da morte. Além da fúria que atualmente preenchia todo o seu corpo, ela também sentia o terror de não saber se Yunti estava morto ou vivo. Então como ela poderia simplesmente partir? Lin Qingru finalmente começou a tomar medida de Feng Shui com seus olhos. Mesmo quando estava em um estado de extrema fúria, ela ainda era bela o bastante para ofuscar. Ela falou em uma voz lenta e lânguida: "Você é tão bela. Se eu te oferecer ao meu mestre, ele definitivamente ficará extremamente feliz. Ele pode até me dar muitas recompensas. Mas depois disso, eu posso simplesmente perder o favor dele. Ah, isso realmente é um dilema. Não me importo com quem você é", disse Feng Shui em uma voz fria. "Você se atreveu a machucá-lo. Então deve morrer hoje." BZZZN. Chamas de fênix vermelhas escarlates balançavam violentamente como um vulcão prestes a entrar em erupção enquanto uma fúria e intenção assassina que Lin Qingru nunca sentira em sua vida se travara sobre ela. Se o mestre de Lin Qingru, Lin Junho, estivesse aqui, ele imediatamente reconheceria que essas eram chamas de fênix. Era uma pena que Lin Qingru não só possuía conhecimento e experiências rasas, ela também não tinha as qualificações para entrar em contato com o plano do reino do Deus flamejante. Quando ela viu as chamas que explosivamente se acenderam no corpo de Feng Shui, mesmo podendo sentir vagamente que algo não estava exatamente certo, ela imediatamente descartou a sensação que não deveria existir em primeiro lugar. Ao invés disso, os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso incomparavelmente depreciativo de desdém. "Oh! Está brincando com fogo na minha frente", disse ela em uma voz animada. "Eu simplesmente não sei se essas patéticas e inferiores chamas de um reino inferior que você possui serão tão patéticas que não poderão sequer se acenderem na frente das chamas divinas do reino dos deuses." A profunda força de Feng Shui estava no terceiro nível do reino da origem divina, enquanto a profunda força de Lin Qingru estava no quinto nível do reino da origem divina. Mas nos olhos de Lin Qingru, Feng Shui não era simplesmente mais fraca que ela por 2 níveis. Afinal de contas, ela havia cultivado seu caminho divino no reino dos deuses enquanto a mulher na frente de seus olhos cultivara seu caminho divino nos reinos inferiores. Mesmo sendo raro e maravilhoso alguém ser capaz de alcançar o caminho divino em um mundo tão inferior e turvo quanto esse, como este lugar poderia sequer ser comparado com seu grandioso e nobre reino dos deuses? Não era só em termos de seus poderes divinos. Até os níveis de suas profundas artes não podiam ser comparados. Assim, sem nem mesmo mencionar o fato de que a profunda força de Feng Shui era inferior à dela por 2 níveis, mesmo se elas fossem igualmente fortes, Lin Qingru ainda teria apenas desdém para com Feng Shui. Enquanto ela lenta e preguiçosamente estendia seu braço em desdém, um amontoado de chamas profundamente roxas arderam a vida sobre sua palma. Mas imediatamente, suas sobrancelhas repentinamente se contrairão, porque no momento que as chamas roxas em sua mão arderam a vida, elas foram, surpreendentemente, retraídas anormalmente, como se estivessem com medo de algo. Feng Shui não disse uma única palavra, mas uma imagem de fênix piscou nas pupilas de seus olhos. Bum! Com um pio explosivo, as chamas em volta do corpo de Feng Shui subiram à altura de mais de 300.000 metros, tingindo os céus azuis acima e o mar azul abaixo completamente em escarlate.
Em um instante, a expressão de Linkingrow ficou completamente rígida. As chamas roxas que haviam sido recém-acendidas em sua mão simplesmente murcharam e morreram como pequenos insetos completamente assustados. O espaço entre elas foi encerrado em um único instante enquanto as chamas explosivas ardendo no corpo de Feng Shuier se espalharam para formar a figura feroz de uma fênix gigantesca que então impiedosamente lançou-se rumo a Linkingrow, cuja expressão mudará abruptamente. Quando se tratava de profunda força, Linkingrow era de fato 2 níveis mais forte que Feng Shuier. Entretanto, o poderio ardente que dissera junto com a profunda força de Feng Shuier era tão forte que a chocara. A Linkingrow, que originalmente estivera preparada para realizar alguns ataques casuais e até planejava brincar com sua oponente, foi de fato jogada 2 passos para trás. As chamas roxas em seu corpo se acenderam e ela imediatamente começou a usar 80% de sua profunda força enquanto se preparava para colidir com as furiosas chamas de fênix de Feng Shuier. Bum! Luz feroz ardia através do céu e todas as nuvens dentro de seu campo de visão foram rasgadas em pedaços e queimaram a nada. O mar abaixo delas afundou de um modo extremamente exagerado e redemoinhos assustadores se formaram depois. Devido à sua profunda força inferior, Feng Shuier foi lançada para longe. Entretanto, as chamas em seu corpo continuaram a ferver e gerar labaredas explosivamente, suas chamas de fênix não foram minimamente enfraquecidas. Entretanto, mesmo parecendo que Linkingrow tivera ganhado a vantagem, metade das chamas roxas em seu corpo foram extintas e sua expressão, originalmente exaltada e pretensiosa, também escurecera.